Bem, hoje a gente começa então o capítulo 27, que é o último capítulo, na realidade, do livro do Hartley que a gente estuda, que é a parte de circuitos. Bom, nesse capítulo a gente vai estudar o movimento dos portadores de carga em termos de energia, tá certo? Então você pode ter energia mecânica, que é dado por geradores de eletricidade, você pode ter energia solar, que é dado por as células solares, química, por células de combustível, energia térmica, dado por termopilhas. Esses equipamentos, né, eles realizam um trabalho sobre os portadores de carga a fim de manter uma diferença de potencial entre dois terminais, tá certo? Bom, a seção 27.3 trata então trabalho, energia e força eletromotriz. Então, vamos começar aqui analisando um circuito. Então, imagina que eu tenho aqui minha bateria. Tem aqui o meu polo positivo, meu polo negativo. Tem uma certa diferença de potencial aqui, porque a gente vai usar a força, a letra epsilon aqui, para definir uma força eletromotriz. Então, ela aplica uma força nesses elétrons, nesses portadores, e ele induz, então, aqui uma corrente por esse circuito. Vamos pôr aqui uma resistência. Esse aqui é o símbolo da resistência. E retorna aqui para o circuito. Então, o polo positivo atrai os elétrons aqui, para esse polo aqui, e a minha corrente, então, está nesse sentido aqui, percorrendo aí o circuito como um todo. Certo? Ali é o I? I. Não, ali é a esquerda. Tem um Epsilon, Epsilon. Isso. E aqui até a minha resistência é. Tá certo? Então, no interior da fonte, os portadores de cargas positivo, eles se movem de uma região de baixo potencial para uma região de alto potencial, tá certo? Então, na bateria, eles vão ao contrário. Você precisa gastar uma energia aqui para levar eles da região de baixo potencial para uma região de alto potencial elétrico, tá certo? Então, existe aqui uma energia no interior da fonte forçando, né, as cargas a se moverem dessa forma. Note que o natural, né, ela é de uma região de alta energia para uma região de baixa energia. É isso que a natureza, dessa maneira que a natureza se comporta, né? Os objetos tendem, as partículas também, todas tendem a uma situação de menor energia. A bateria aqui como um todo, ela exerce, que gasta uma certa energia, que pode ser proveniente de energia mecânica, solar, química, térmica, para poder fazer então esses portadores irem da região de energia potencial mais baixa para uma energia potencial maior, tá certo? Então existe essa energia aí no interior da fonte que força, né, essas cargas a se movimentarem dessa maneira. Num intervalo de tempo dt, nós temos aqui uma certa quantidade de carga dq que atravessa uma certa seção reta, por exemplo, aqui do circuito, que eu vou chamar aqui minha seção reta A', tá certo? Então, em um intervalo dt, uma certa quantidade de carga dt atravessa aqui porque ela está sendo induzida nessa corrente pela minha bateria. A mesma carga dq entra aqui no terminal de baixo e sai no terminal de alto potencial, certo? Então, vai tendo esse ciclo aqui devido
a força, né, a energia exercida aqui, o trabalho exercido por essa força, por essa bateria, tá certo? Então, a fonte realiza um trabalho dW, né, que vou chamar aqui, para induzir uma corrente que é aqui dQ dt, tá certo? Então, ela faz aqui com que passe uma certa quantidade de carga dQ por unidade de tempo dt. E isso aí é através de um certo trabalho que a fonte realiza, certo? A força eletromotriz que a gente define aqui, que está relacionado com a diferença potencial, da fonte é definida, então, como esse meu epsilon, que é igual a dW sobre dQ, tá certo? Então, é a quantidade de energia, quantidade de trabalho gasta por unidade de carga para poder fazer, então, aparecer essa corrente no meu circuito. Isso é a força eletromotriz. Se você tentar, né, energia, né, era diferença de potencial vezes a carga, então essa força eletromotriz, ela tem aqui a dimensão dada em volts, tá certo? Que é energia por unidade de carga dá volts. Ok? Então, a força eletromotriz, só reafirmando aqui, é exatamente o trabalho por unidade de carga que a fonte realiza para transferir cargas, então, do terminal de baixo potencial para o terminal de alto potencial, tá certo? Então, essa é a energia extra aí que ela precisa para forçar as cargas aí a se moverem da região de baixo potencial para a região de alto potencial. Bom, a gente pode definir essas fontes de duas maneiras. Você tem uma fonte de tensão que a gente denomina de ideal, que não apresenta nenhuma resistência ao movimento das cargas do terminal negativo e positivo, então ela não apresenta o que a gente chama de resistência interna. De forma que a diferença de potencial na bateria aqui é exatamente igual à força eletromotriz, tá certo? Força eletromotriz a gente chama geralmente de FEM, força eletromotriz. Então, se você tem uma fonte de tensão ideal, você não tem resistência interna, então a força eletromotriz é exatamente igual à diferença de potencial que você mensura aqui, tá certo? Ela não tem nenhuma queda por conta de uma resistência interna, tá certo? E a outra fonte que a gente determina aqui, denomina, é a fonte de tensão denominada de real. Tá certo? Nesse caso, ela possui uma resistência interna. Como o próprio nome diz, né, na vida real, o que você tem mesmo são fontes de tensão reais, tá certo? Então, possui uma resistência interna. Toda bateria, né, toda fonte, né, esquenta, não é isso? Ela esquenta exatamente porque dissipa ali uma quantidade de energia em forma de calor, tá certo? Então, essa dissipação é devido a uma resistência interna que existe
geralmente nessas fontes de tensão. Quando ela não está ligada, aí não tem corrente nenhuma, né, atravessando sobre ela, aí sim a DDP é igual à força eletromotriz. Quando ela está ligada, a DDP ela é menor que a força eletromotriz, porque como a gente vai ver, ela tem uma queda de potencial que é exatamente igual à corrente vezes a resistência interna, tá certo? Então, ela tem então a DDP é igual à força eletromotriz quando desligada e a DDP é menor que a força eletromotriz quando ligada. Tá certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, para a gente começar a brincar. Então, vamos supor aqui um sistema mais ou menos assim. Ó. Então, você tem aqui uma força eletromotriz induzida aqui. Aqui você tem um polo negativo, aqui é o seu polo positivo. A barrinha menor, tá certo? É o polo negativo e a barrinha maior aqui é o polo positivo. Tem aqui uma certa resistência. Posso colocar aqui uma outra bateria, inclusive. Posso colocar ela positivo com positivo, sem problema nenhum. Quem vai definir daí o sentido da corrente é aquela que tem força eletromotriz maior. E eu ponho aqui então, sei lá, um motor aqui. Fazendo com que pegue parte da energia aqui para, por exemplo, movimentar aqui um elevador. Está aqui o meu hominho dentro do elevador. Tá certo? Muito bem. Então, como a gente vê aqui, ó, no nosso caso aqui, essa bateria aqui e essa bateria aqui, elas estão ligadas de tal maneira a fazerem as cargas circularem em sentido opostos, tá certo? Então, se você se atentar aqui, ó, essa aqui atrai os elétrons para cá, então ela induziria uma corrente no sentido horário. Essa bateria aqui que eu vou chamar de A aqui, ó. Essa aqui eu vou chamar de εB. No entanto, essa aqui, ó, ela atrai os elétrons para cá, ela induziria uma corrente no sentido anti-horário, certo? Aqui eu tenho minha resistência. Então, aqui as baterias estão ligadas de tal maneira a fazerem as cargas circularem em sentidos opostos. Tá certo? Bom, o sentido da corrente final aqui vai ser definido pela bateria com a maior força eletromotriz. Então vamos supor aqui, ó, que a gente tem o sentido da corrente aqui, ó. O nosso exemplo está para cá. Então, se ela está nesse sentido, significa que essa aqui tem a força eletromotriz maior do que esta, certo? Por quê? Porque a corrente está no sentido de que essa aqui está inferindo. Essa aqui estaria inferindo uma corrente no sentido horário. Porém, eu estou observando aqui no meu exemplo uma corrente no sentido anti-horário. De forma que quem está regendo aqui a corrente como um todo é a nossa força eletromotriz imposta aqui pela bateria B, tá certo? Então,
o sentido da corrente é inferido pela bateria com maior força eletromotriz, tá certo? No caso B, a nossa bateria B. Porque eu defini minha corrente aqui nesse sentido aqui, é anti-horário. Nesse caso aqui, como a energia, como a corrente na bateria A é do mais para o menos, tá certo? Então a energia química aqui dessa bateria, ela aumenta, porque você está induzindo aqui cargas irem do potencial maior para o potencial menor, tá certo? Então, a energia B aí, ela fornece energia para vencer essa resistência aqui e carrega a bateria A aqui, tá certo? Tá claro? Então, basicamente o que essa bateria está fazendo aqui é recarregando a minha bateria aqui, porque está induzindo uma corrente no sentido contrário ao que ela já estaria naturalmente inferindo, ou seja, a gente está trazendo elétrons aqui da região de menor potencial para a região de maior potencial, os elétrons estão caminhando, lembre-se, no sentido contrário da corrente, tá certo? Então, a bateria B aqui, no final das contas, ela exerce uma quantidade de energia para romper essa resistência aqui, fazer os elétrons romperem essa resistência e, além disso, carregar a bateria A. Tá claro? Então, só para enfatizar aqui, a bateria B fornece energia para vencer a resistência carregar A e também, né, acionar aqui o nosso motor, né, e acionar o motor aí. Vou chamar esse motor aqui de meu motor. Tá certo? Então essa é a ideia aqui desse circuito. Importante vocês se notarem, se atentarem que isso é possível, é factível, você pode fazer isso na vida real, ligar baterias aqui com polos invertidos, simplesmente você vai estar dando energia aqui para a bateria na vez de estar consumindo energia. E quem cede a energia é aquela bateria que tem maior força eletromotriz, tá certo? Ela que vai inferir o sentido da corrente e então carregar, nesse caso, a bateria A e também acionar o motor, além de vencer aqui, tem uma dissipação aqui devido a essa minha resistência. Okay? Bom, um dos objetivos nossos aqui é saber calcular, dado essas resistências, dado essas forças eletromotrizes, dados outros componentes aqui, a corrente que está envolvida no circuito. Obviamente que além da energia, tá certo? Então, no 27.4 aqui, seção 27.4, a gente tem então o cálculo da corrente em um circuito de malha. Bom, dois métodos são utilizados em geral para se calcular essa corrente. Então a gente tem conservação da energia, e outro método é o conceito de potencial.
Bom, a gente vai expor aqui, apesar que a gente vai trabalhar mais com o método aqui do potencial, tá certo? Mas importante a gente frisar os dois métodos aqui. Então aqui os dois métodos. O método da energia, vamos explicitar ele aqui. Ó. Então, dado o circuito, exemplo aqui, tem aqui a minha força eletromotriz e uma resistência. Então, está aqui o meu polo positivo, que é o maior aqui, meu polo negativo. O polo positivo atrai os elétrons para cá, então minha corrente é nesse sentido aqui. A gente tem uma corrente aqui no sentido horário, certo? Em um intervalo de tempo dt, uma energia dada por I ao quadrado R dt é transformada em energia térmica. Então, na minha resistência aqui, R, eu tenho aqui, dado a minha corrente, eu tenho essa quantidade de energia dissipada, tá certo? Essa aqui é a minha quantidade de energia dissipada por unidade de tempo. Então a gente tem aqui, aliás, por unidade de tempo não, vezes o tempo, num certo tempo dt. A energia por unidade de tempo é I ao quadrado R, tá certo? Essa aqui me dá a minha energia por unidade de tempo. Então a energia total dissipada é I ao quadrado vezes R. Então, nesse mesmo tempo aí, uma carga dq, que é igual a I dt, tá certo? Essa é a quantidade de carga que atravessa a resistência total, né, num certo tempo dt, porque I é igual a dq dt, atravessa aqui a fonte B. Minha fonte aqui que eu chamo de B. Tá certo? O trabalho, como a gente já viu, realizado pela fonte é um dW, que é igual a epsilon dq, tá certo? Epsilon dq, que por sua vez, então, é igual, visto que o dq é I dt, epsilon I dt. Tá certo? Agora, por conservação, tá certo? O trabalho realizado pela fonte é igual à energia dissipada aqui em forma de calor. Então, toda energia dissipada aqui em forma de calor é aquele trabalho realizado. Eu realizo um trabalho para fazer, pôr esse objeto em movimento, a energia flui, né, sai daqui e é dissipado em forma de calor. É basicamente a ideia do seu chuveiro, tá certo? A energia que você gasta lá para pôr o chuveiro para funcionar é a energia térmica que você dissipa ali na sua resistência. Então, por conservação, de energia,
trabalho realizado pela fonte é igual à energia dissipada em forma de calor. De forma, então, que a energia dissipada em forma de calor é I ao quadrado é dt. O trabalho é igual a epsilon I dt, de forma que eu consigo, então, calcular a corrente, que nada mais é do que epsilon sobre R. Certo? Então, a corrente induzida no meu sistema nada mais é do que a força eletromotriz dividido pela resistência. Tá certo? Em teoria era fácil de deduzir, né? Aqui está a minha corrente aqui. Até por análise dimensional. Você sabe que esse cara aqui tem dimensão de volt é a resistência vezes a corrente, não é isso? Então a corrente é a força eletromotriz dividido pela resistência. Então, por conservação de energia, visto que a energia é transformada em energia térmica é I ao quadrado R dt, num certo tempo dt, isso porque potência, né, é igual a I ao quadrado R, não é isso? E a potência é a minha energia por unidade de tempo. Então eu tiro que a energia gasta num certo tempo é I ao quadrado R dt. E o trabalho realizado pela fonte, como a gente já viu, é dW dq, tá certo? Essa é a força eletromotriz da fonte, como ela é definida, de forma que, igualando então a energia dissipada com o trabalho realizado pela fonte, por conservação de energia, a gente deduz então que a corrente é a força eletromotriz dividido por R. Uma outra maneira de você obter esse mesmo resultado é então pelo conceito do potencial. Esse aqui é o método da conservação de energia e o outro, segundo, é o método do potencial. Então, o método do potencial, ele se baseia basicamente no que é chamado de regra das malhas. Então, o que diz a regra das malhas? Então, a soma algébrica das variações de potencial encontradas ao percorrer uma malha fechada é sempre zero. O que ele quer dizer basicamente? Se eu estou aqui, tem um certo potencial VA. Quando eu passo para cá, vou ter aqui uma queda de potencial. Aí, estou com um potencial diferente. Quando eu atravesso aqui, tem uma elevação do potencial. As diferenças de potencial daqui para cá e daqui para cá, obviamente tem que ser zero, porque eu retorno aqui na mesma posição onde eu estava, que era zero. Então, num circuito fechado, a variação das diferenças potenciais, ela dá igual a zero. Certo? É basicamente isso que ela quer dizer. Porque é uma regra, uma malha fechada, sai daqui para cá, tem uma queda de potencial, daqui para cá tem um aumento de potencial. A queda de potencial aqui é exatamente igual ao aumento de potencial aqui, porque eu retorno no potencial inicial aqui A, por exemplo, tá certo? Então vem aqui VA
VB, depois de VB para VA, se eu somar tudo isso, vai dar zero, certo? Essa diferença de potencial. Obviamente que em malhas mais complicadas, isso aqui a gente está falando de um único circuito aí, isso aí ela é um resultado extremamente útil, como a gente vai ver, para poder fazer o cálculo das correntes, tá certo? Em malhas aí que são muito mais complexas que essa. Isso aqui é chamado de lei das malhas de Kirchhoff. Essa é a lei das malhas de Kirchhoff. Então, vamos voltar para o nosso exemplo lá de novo. Novamente. Está aqui minha fonte. Está aqui minha resistência. Agora eu estou aqui num potencial A. Estou aqui num potencial B. Tá certo? Então, em A, defino aqui o potencial VA. Tá certo? Quando você passa de A para B, então estou indo aqui de A para B, a gente passa de um potencial negativo para o potencial positivo, tá certo? Logo, a variação desse potencial aqui, ó, se eu estiver seguindo esse circuito nesse sentido aqui, ó, é positiva, tá certo? Então você vai ter uma variação mais epsilon. Ó, estou num potencial VA, aí é um potencial negativo, aí ele vai, pula para um potencial que agora é positivo, tá certo? Aqui, vamos pôr aqui meu zero aqui de potencial. Então, certamente quando eu venho daqui para cá, eu tenho um pulo aqui no potencial de mais epsilon. Então, passando de A para B, a gente passa, né? Passamos do terminal negativo para o positivo. Logo, a variação do potencial é mais epsilon. Tá certo? Agora, para fechar o circuito, quando a gente passa de B para A, o potencial ele vai diminuir, tá certo? Já que a gente passa de um potencial mais alto do resistor para um potencial mais baixo, tá certo? A variação desse potencial é basicamente igual em módulo a corrente vezes a resistência, tá certo? Só que como é uma variação de potencial negativa, tá certo? Vai do potencial positivo para o potencial negativo, ela vale menos IR, tá certo? Então quando eu vou de B, quando passamos de B para A, o potencial então deve diminuir nesse caso aqui, tá certo? Porque a gente está indo do potencial positivo para o potencial negativo. Então ele deve diminuir, só explicando aqui, já que passamos do potencial mais alto do resistor para o potencial mais baixo. E essa variação, né, do potencial, então, 'é'
Então, a diferença de potencial é I vezes R, né? Corrente vezes a resistência. No caso, como uma diminuição, você tem menos IR. Tá certo? E aí, então, ela volta para o potencial VA novamente. Tá certo? Então, veja, eu estou no potencial VA. Aí eu venho daqui para cá, eu aumento o meu potencial de mais epsilon. Aí daqui para cá, eu diminuo o meu potencial de menos IR. E eu volto então para o meu potencial que é VA. Então, saio de VA, aumento de mais epsilon, diminuo de menos IR e fico igual, então, meu potencial igual a VA. Daqui eu tiro, simplesmente isolando, que epsilon menos IR é igual a zero, de forma, então, que I é igual a epsilon sobre R. O mesmo resultado que a gente obteve anteriormente, tá certo? Então, com a análise desse circuito simples, a gente infere aqui duas regras para análises mais complexas, né? Então, duas regras são importantes para a gente poder inferir, que é a lição que a gente tira desse circuito aí. Então, a primeira regra, agora presta atenção que isso aqui é na prática, é isso que você vai fazer, certo? É a chamada regra da resistência. Então, ó, vou pôr em vermelho aqui para... Quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente, o que acontece? O sentido da corrente qual era aqui? Ó? Positivo está cá, atrai os elétrons para cá, então minha corrente estava indo para cá, tá certo? Corrente vindo para cá. Quando a gente atravessa de B para A aqui, no sentido da corrente, a variação do potencial é menos IR. E quando atravessamos no sentido oposto, é mais IR. Certo? Então, se eu caminho no sentido, eu posso escolher fazer análise aqui, ó, vindo daqui para cá e daqui para cá. Vai dar a mesma coisa, certo? Só que eu tenho que me atentar. Quando eu venho daqui para cá, eu saio de VA, aumento o meu potencial de mais IR e aqui diminuo o meu potencial de menos epsilon. O resultado vai ser mais IR menos epsilon, que no final das contas dá a mesma coisa, tá certo? Então, se eu caminho no sentido contrário à corrente, assim que eu atravesso uma resistência, o meu potencial ele aumenta, tá certo? Porque necessariamente, se eu estou indo no sentido contrário da corrente, significa que eu estou indo do potencial menor para o potencial maior, porque a corrente vai do maior para o menor, tá certo? Então, essa é a regra da resistência. Atravessou a resistência no sentido da corrente, a variação do potencial é menos I vezes a resistência. Quando atravessa no sentido oposto, é mais I vezes a resistência. E a outra é a regra da fonte, que já é mais intuitiva, né? A regra da fonte, então, diz o seguinte. Quando atravessamos uma fonte ideal do terminal
negativo para o positivo, a variação do potencial é então mais epsilon. Você está indo do menos para o mais, que é que está aqui, ó, você está indo do negativo para o positivo, então você tem uma variação de mais epsilon. Obviamente, quando atravessamos uma fonte no sentido oposto, a variação, então, é menos epsilon. Tá certo? Com essas duas regras aí, a gente consegue resolver problemas mais complexos, inclusive, circuitos com mais de uma malha. Tá certo? Então, regra da resistência e regra da fonte. Se eu estiver no sentido da corrente, o potencial cai de IR. Se eu estou indo do menos para o mais, o potencial aumenta de epsilon. Se eu estou indo do mais para o menos, ele diminui de epsilon, menos epsilon. E aqui, se eu caminho no sentido contrário à corrente, então eu aumento o meu potencial de IR. Antes da gente partir para circuitos com mais de uma malha, vamos explorar ainda um pouco mais circuitos de uma única malha. Então, vamos analisar o caso, primeiramente, da bateria real. Então, capítulo, seção 27.5, trabalha aqui outros circuitos de uma malha. Então, o primeiro caso é o caso da resistência interna. Então, o que vai ser essa resistência interna? A resistência interna de uma fonte é basicamente a resistência elétrica dos materiais condutores, né, que constituem a fonte. Então, a fonte tem um certo material que ela é preparada, lá, desconfeccionada. Esses materiais são condutores, tá certo? E, como todo condutor, ele infere lá uma certa resistência ao movimento das cargas, tá certo? O próprio material, então, inferindo essa resistência, a gente, então, chama essa resistência da própria bateria como a resistência interna. Certo? Então, basicamente, a ideia é o seguinte. Você tem aqui, além da sua força eletromotriz, uma pequena resistência R aqui interna, tá certo? E aqui você tem a diferença potencial aqui da bateria. Ó. Então, tá aqui os dois polos da bateria. Minha bateria está aqui, ó. Essa é a bateria. Então, além da força eletromotriz, ela tem uma certa resistência. E essa bateria aqui está ligada no circuito, por exemplo, com uma certa resistência maior aqui, por exemplo, o seu chuveiro lá da sua casa. Aqui no Brasil, né, que a gente tem resistência com chuveiro com resistência, não é isso? Então, porque a energia elétrica para a gente é barata, né, no caso porque ela vem produzida por fontes renováveis, não é isso? Hidrelétricas principalmente. Então a gente gasta mesmo lá, põe água, esquenta a água com resistência. Né? É barato. Você traz estrangeiro para o Brasil, os caras ficam assustados, eles têm medo de tomar choque. Né? Eles falam, se você procurar na internet, você coloca assim, chuveiro brasileiro. Aí você vai, a primeira coisa que você observa é assim, como os brasileiros suicidas tomam banho. Porque eles realmente não acreditam que você liga na tomada
e esquenta a água com energia elétrica mesmo, assim, não térmica, né? Não de outras fontes, como gás, por exemplo, né? Que é o que é mais usado. É interessante. Mas tudo bem, então vamos analisar aqui o nosso problema aqui. Então, a ideia é fazer a análise das malhas. Então, você sai aqui do meu ponto A, aqui, por exemplo, ó, vem aqui do meu VA, estou aqui, ó, caminhando no sentido da corrente. Vamos pôr a minha corrente aqui, ó. Ó, polo positivo, os elétrons são atraídos, a corrente é no sentido do movimento ao contrário dos elétrons. Então, minha corrente está para cá. Está aqui a minha corrente. Então, eu saio do meu potencial VA aqui, caminhando nesse sentido aqui, ó. Vou fazer uma análise no circuito nesse sentido. Posso confeccionar como eu queira, tá certo? A minha análise do circuito. Vou selecionar aqui no sentido horário. Então, eu saio de VA. Quando eu atravesso aqui, eu aumento o potencial de epsilon. Aí, daqui para cá, ó, minha corrente está nesse sentido aqui, não está? Então, se eu estou caminhando no sentido da corrente, o potencial daqui para cá, ele diminui de IR, então menos IR. Aí continuo caminhando, venho para cá, atravesso a resistência no sentido da corrente, diminui novamente de menos IR. E finalmente, então, retorno aqui para o meu potencial, que é o meu potencial VA. Então, daqui eu tiro aqui epsilon menos IR menos IR é igual a zero, de forma, então, que, isolando a resistência, a corrente, eu tenho aqui a corrente é igual a epsilon sobre R mais R. Tá certo? Só para a gente entender, a gente pode aqui analisar a variação potencial por um gráfico aqui. Vamos entender ó, o que acontece. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse aqui é o meu potencial. Está aqui o meu potencial em função do meu circuito. Então, eu saio aqui do meu VA. Estou aqui no meu potencial VA. Aí, vamos fazer o seguinte, é mais bonitinho aqui, está aqui meu polo A aqui. Aí eu venho, encontro aqui a minha bateria. Essa minha bateria eleva então o meu potencial aqui. Eleva de quanto? De epsilon, certo? Aí eu continuo caminhando aqui, encontro uma pequena resistência interna. Essa resistência interna diminui o meu potencial aqui. De quanto? De IR. Diminuiu o potencial aqui. Está aqui minha diferença IR. Caí aqui no meu potencial, que eu vou chamar de B aqui. Estou agora aqui no meu VB. Estou aqui no meu ponto B aqui. Então, VB. Estou agora aqui no ponto B. E aí venho e continuo caminhando. Encontro então minha resistência R aqui. R1. Essa resistência R1 então faz o potencial de novo cair. E retornar aqui ao potencial original, que é o potencial VA. Essa queda aqui de potencial é igual a I R1. Certo? E aí eu retorno aqui no meu potencial A. Então, essa é a análise aqui do meu circuito. Vem no VA, aumento o potencial pela força eletromotriz gasta aqui por acender a bateria, e aí depois diminui, certo? Note que isso aqui tem que vir de algum lugar. Certo? Geralmente, nas baterias são energias químicas, né? São processos químicos que fornecem essa energia aí, tá certo? Você pode reverter esse processo químico em baterias recarregáveis, por exemplo. Você coloca uma corrente no sentido contrário, você vai lá e reverte esse processo, armazena a energia de novo, aí gasta de novo, e armazena. Você pode ficar isso
não indefinidamente, né, porque os materiais também vão se desgastando lá, mas em teoria você pode fazer isso hoje em dia muitas vezes, até com baterias boas e recarregáveis, tá certo? Então, essa energia é fornecida aqui por um processo químico ou outros, né, no nosso caso uma bateria aqui, vamos dizer, de lítio, por exemplo, é um processo químico. Aí então você impõe esses elétrons em movimentos aí até eles retornarem para o potencial original. E nesse caminho todos realizam aqui, por exemplo, um trabalho para esquentar essa resistência que pode ser usado para esquentar a água ou outros processos aí que você queira fazer. Ok? Um outro circuito de uma malha, que basicamente é uma extensão desse aí, são processos com resistência em série. São malhas, desculpe, com resistência em série. Então imagine que eu tenho aqui, ó, a minha força eletromotriz induzida, meu polo positivo, meu polo negativo. Eu coloco uma sequência de resistência aqui. Então, eu tenho aqui uma certa resistência R1, tenho aqui uma certa resistência R2, tenho aqui uma certa resistência R3 e assim por diante, tá certo? Então, vou analisar o meu circuito aqui. Aqui é R1, R2, R3. Quero calcular a corrente aqui imposta aqui nesse circuito aqui. Qual é a corrente que está sendo inferida aqui? Bom, quando a DDP é aplicada a resistências em série, tá certo? As resistências estão todas em série, como é o caso, a corrente I é a mesma, tá certo? Em todas as resistências. Então a corrente vai ser igual, por conservação de carga, tá certo? Se passa 10 coulombs por segundo aqui, certamente vai passar 10 coulombs por segundo aqui e 10 coulombs por segundo aqui. Senão vai estar acumulando carga em alguma ponta do circuito, tá certo? Se aqui passasse 10 e aqui passasse 8, tem 2 coulombs por unidade de tempo sendo acumulado em alguma região. Não é isso que acontece, tá certo? Então, por conservação da carga aí, porque as cargas não são destruídas nem acumuladas no circuito, quando a gente está tratando circuitos em série, resistências em série, a corrente I é a mesma em todas as resistências, ok? E pela regra das malhas, né, a soma algébrica das variações do potencial, elas são sempre zero, certo? Então, vamos lá, fazer análise assim. Então, a mesma corrente passa aqui, que é uma corrente que passa aqui, que é a mesma corrente que passa aqui. Então, vou partir aqui do meu potencial A, vou fazer análise nesse sentido aqui, certo? No sentido da corrente. Então, estou em A, aumento o meu potencial de epsilon, vem aqui, caindo naqueles pedaços do circuito, continuo andando daqui para cá. O meu potencial diminui de menos I, R1, aí vem, continuo caminhando, diminui de menos I, R12, continuo caminhando, estou no sentido da corrente, diminui então, de menos I, R13 e finalmente retorno ao potencial VA, tá certo? Com isso então, é fácil da gente ver que o meu epsilon é igual a... Não, que o meu epsilon menos I R1 menos I R2 menos I R3 é igual a zero, de forma então que minha corrente I é igual a epsilon sobre a soma das resistências. Tá certo? Então, simplesmente fazendo o mesmo tipo de análise. Note que você pode substituir esse objeto aqui, lembre-se, por uma resistência em série também, tá certo? Então, resistências ligadas por uma resistência equivalente. Então, as resistências ligadas em série, elas podem ser substituídas por uma resistência equivalente R equivalente, que é percorrida pela mesma corrente I,
com a mesma diferença de potencial aqui aplicada, que no caso é V, que é a resistência originais. Então, no caso 2, se a gente quisesse trocar o circuito aí para uma resistência equivalente, a gente teria algo assim. Essa aqui é a minha resistência equivalente. Então, no caso de resistências em séries, eu posso fazer esse tipo de troca, de forma que, analisando da mesma maneira, eu tiro que epsilon menos I R equivalente é igual a zero, o que implica, então, que minha corrente é igual a epsilon sobre o meu R equivalente. Se a gente igualar os dois resultados, esse resultado e esse resultado, a gente tira, então, que, no caso de resistências em série, R equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Tá certo? De forma geral, obviamente, você pode substituir resistência em série por uma somatória, por uma resistência equivalente que é igual à somatória de todas as resistências. Certo? Isso aqui, então, é resistência em série. Ok? Muito bem. Outra pergunta que você pode fazer é qual é a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer do circuito? Quero saber a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, por exemplo. Como é que a gente faz para calcular isso aí? É praticamente a mesma coisa. Você vai começar analisando aqui, sai do VB, cai o potencial, chega num certo VC aqui, e aí então calcula a diferença de potencial. Então, só para a gente explicitar aqui, o capítulo 27, seção 27.6, trata exatamente isso, que é a diferença de potencial entre dois pontos. Certo? Então, como é que fica isso aí? Então, vamos analisar o nosso circuito aqui. Então, eu vou pôr aqui uma bateria real. Tem aqui uma certa força eletromotriz, que eu vou pôr aqui um valor para ela de 12 volts, por exemplo. Tenho aqui uma certa resistência interna, R, que eu vou chamar aqui de 2 ohms, por exemplo. E eu tenho aqui também uma resistência externa aqui, R1, que eu vou chamar de 4 ohms. Certo? Está aqui no circuito, essa aqui é a minha bateria, né? Aquela resistência ali é a minha resistência interna. Aqui está o polo positivo, aqui está o polo negativo, tá certo? Então, polo positivo, polo negativo, traz os elétrons para cá, minha corrente está, então, nesse sentido aqui. Ok? Então, qual é a diferença de potencial entre A e B, por exemplo? Qual a DDP entre A e B? Então, o que a gente faz? A gente faz um de sempre. A gente começa no ponto A e começa a se deslocar no sentido até B. Então, quando a gente passa, está em VA, quando passou daqui para cá, a gente tem aqui um aumento de potencial que é dado por epsilon. Quando a gente passa daqui para cá, a gente tem uma queda de potencial que é dado por menos I R'. E aí a gente chega então no potencial, que é o potencial VB.
Se eu quero a diferença de potencial entre VB e VA, é fácil de ver então que VB menos VA é igual a epsilon menos I R. Tão simples quanto isso, tá certo? Então, essa aqui, se você analisar, é a DDP de uma fonte real. Ok? Fácil sim. A corrente I que passa, por sua vez, pode ser calculada fechando o circuito, né? Como a gente já fez. Se a gente quiser calcular a corrente total, o que a gente faz? Sai de VA, aumentou de epsilon, caiu de menos IR, caiu de menos IR, voltou para o meu potencial VA. Então eu tiro daqui que minha corrente, que atravessa o circuito, é igual então a epsilon R mais R. Tá certo? Com a corrente em mãos agora, eu consigo calcular a diferença de potencial com facilidade. Tá certo? Basta substituir os valores, tenho a corrente, o meu R é dado, o meu R é dado, então eu tenho o valor da corrente. Tenho o valor de epsilon, tenho R, basta calcular, eu consigo determinar numericamente isso aqui, tá certo? Então, meu epsilon vale 12, o R vale 2, o R vale 4. Quanto vale minha corrente, então? 12 dividido por 6. 2 amperes. Tá certo? Logo, VB menos VA é igual a diferença de potencial aqui, é a força eletromotriz 12 volts menos a corrente 2 amperes vezes a resistência interna 2, 12 menos 4 volts. Isso aqui me dá então 8 volts. Ok? Então, para determinar o potencial entre dois pontos de um circuito, a gente começa em um dos pontos e percorre até o outro. Parte dele vai até onde eu quero, tá certo? Só que aí depois, se ficar em função da corrente, eu preciso calcular a corrente fechando o circuito completo, tá certo? Aí eu tenho acesso, então, à corrente eu consigo determinar. Ok? Deixa eu pegar o carregador. Que horas são, por favor? 5h16. Hã? 5h16. Dando continuidade, tem uma outra propriedade também importante, que é o aterramento, tá certo? Então, o que é aterrar o circuito? Aterrando o circuito. Bom, vamos tentar aterrar o nosso circuito anterior aqui. O que acontece? Então eu tenho aqui a minha força eletromotriz, tenho aqui a minha resistência interna, a minha resistência total. Só que uma parte do circuito aqui eu venho e aterro ele. Então o símbolo de aterramento são 3 barrinhas aqui.
Então, aterrei o meu circuito. Esse símbolo aqui, de terra, significa que o potencial nesse ponto aqui, ó, ele é definido como zero, tá certo? Potencial no terra é, por definição, igual a zero. Tá certo? Então, o que a gente tem? Se a gente olhar nosso circuito aqui, ó, basicamente estou falando para você que o VA, que é o que está aqui, ó, é igual a 0 volts. O que significa, então, que o VB é igual a 8 volts, tá certo? Então, caso o circuito seja aterrado em VA, a gente tem, conforme o estudo anterior, então aqui é o meu ponto A, aqui é o meu ponto B. Então, VB menos VA é igual a 8 volts. Se VA é igual a 0 volts, então VB é igual a 8 volts. Tá certo? Se a gente tivesse aterrado, por exemplo, o caso B aqui, o que a gente teria, então, ó, era que VB era igual a zero e, consequentemente, VA, então, era igual a menos, no caso, né, menos 8 volts. Tá certo? Então, o aterramento é isso. Aterrou, ali o potencial é zero. É isso que você está definindo. Ok? Continuando, outras grandezas extremamente importantes é a potência potencial e a força eletromotriz. Como é que se relacionam todas essas grandezas? Bom, como a gente já viu, para você estabelecer uma corrente e a fonte realiza o trabalho, né, para transferindo energia, certo? Então essa fonte transfere energia e realiza um certo trabalho e impõe aí uma certa corrente ao meu circuito. A potência fornecida pela fonte, como a gente já viu em aulas passadas, nada mais é do que a corrente vezes a diferença de potencial, tá certo? Na fonte real, quanto vale essa diferença de potencial? Tá aqui, ó. Na fonte real, ela vale isso aqui, tá certo? Ela é a força eletromotriz menos I vezes a resistência interna. Então, a DDP na fonte real é um V, que é igual a força eletromotriz menos I vezes a resistência interna. Logo, a potência é igual a I, que multiplica a diferença de potencial, epsilon menos I R, que implica então que minha potência é igual a I epsilon menos I ao quadrado R. Tá certo? Note que você tem um termo positivo e um termo negativo. Esse termo aqui é a potência fornecida pela fonte. E essa potência aqui, esse termo aqui, é a potência dissipada pela fonte, em forma de calor, geralmente.
Então isso aqui me dá a quantidade de energia por unidade de tempo que eu perco na minha fonte, tá certo? Dependendo da corrente que eu tiver, a potência, então a energia por unidade de tempo é a corrente ao quadrado vezes a resistência interna da bateria, tá certo? A resistência interna geralmente é fornecida pelo fabricante, né? Você tem lá uma resistência interna dada nessa bateria, tá certo? Essa potência que é a potência da força eletromotriz é a potência fornecida pela fonte, ok? Então, para se carregar uma bateria, por exemplo, parte da energia que você gasta, você aumenta a energia da bateria química, tá certo? E a outra parte, a química a química da bateria, a energia química da bateria, e parte dela é dissipada em forma de calor, tá certo? A taxa de variação da energia química é I epsilon, tá certo? E a taxa de dissipação é I ao quadrado R. E a fornecer energia para o circuito é I vezes V. Essa aqui é a taxa com qual os portadores fornecem energia. Então, só para a gente deixar claro aqui, ó. Então, a taxa de variação da energia química é I epsilon. A taxa de dissipação é I ao quadrado R1 e a taxa com a qual os portadores fornecem energia por sua vez é IV. Certo? Onde o V é epsilon menos IR. Ok? Então, só para a gente concluir, vamos finalmente estender para o caso de circuitos com mais de uma malha. Certo? Então, finalmente, chegando nos casos que são mais interessantes, o 27.7, a gente entra então com circuitos com mais de uma malha. Então, vejamos o circuito abaixo aqui. Então agora a gente tem uma coisa um pouco mais complexa. A gente tem então uma bateria aqui, epsilon 1. Nós temos aqui uma certa resistência. Nós temos aqui uma outra resistência. Mas mais do que isso, a gente tem aqui, por exemplo, outra bateria com certo epsilon 2. Nós temos aqui uma outra resistência. Vou chamar essa resistência de R1, R2 e R3. Certo? Bom, então, esse circuito aí, ele tem aqui, ó, dois pontos onde você tem três seções, tá certo? Esses caras são chamados dos nós. Então ele tem aqui dois nós, que eu vou chamar aqui, vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar esse ponto aqui de B, vou chamar esse ponto aqui de C e vou chamar esse ponto aqui de D, certo? Então esses três pontos aqui, ó, onde tem três segmentos, eles são chamados nós. Então,
Nesse circuito existem 2 nós. Tá certo? Além disso, os nós são aqui, então, só para enfatizar, o B e o D. Bom, além disso, existem 3 ramos ligando esses nós. Você pode ter o ramo Então, você pode ter o ramo que é o BAD, tá certo? Fechado aqui. Então, a gente tem um que é o BAD. A gente tem também o BCD, também aqui. O BCD, que estão ligando os nós, tá certo? E além disso, você tem a ligação direta entre os nós, tá certo? Então, você sai aqui e liga B com D. Então, BAD liga os 2 nós, BCD liga os 2 nós e BD liga também os 2 nós. Então, a pergunta aqui que a gente pode perguntar é: quais as correntes nos 3 ramos? Então, você tem esse ramo aqui, esse ramo aqui, esse ramo aqui. Nesse ramo aqui, R1, eu vou definir uma corrente que eu vou chamar aqui de I1, tá certo? I1. Tem uma corrente aqui no R3 que eu vou chamar de I3. E tem uma corrente aqui no R2 que eu vou chamar aqui de I2. Aqui é importante enfatizar uma coisa. A princípio, você não consegue dizer qual é o sentido da corrente, tá certo? Então você vai pegar e vai inferir um sentido qualquer. Vai lá e fala, bom, aqui eu vou supor que a corrente está para cá, porque eu não sei quem é maior, se é o ε1, ε2, vamos dizer que não é dado, tá certo? Então tá aí. Então eu vou inferir um sentido e vou fazer as contas. Se no final das contas, depois que eu fizer, eu encontrar uma corrente negativa como resposta, significa que naquela seção eu inferi uma corrente no sentido contrário ao real, certo? Se eu obter um resultado positivo, significa que eu inferi a corrente no sentido correto. É assim que é o procedimento padrão. Defino minhas correntes como eu queira. Resultado negativo, corrente estava definida no sentido contrário. Resultado positivo, definindo corrente no sentido correto. Tá certo? Então é assim que é o procedimento. Então, você escolhe o sentido da corrente de forma arbitrária e isso observamos só no final se o resultado é negativo ou positivo. Ok? Bom, como é que a gente começa a resolver esse problema? A gente começa analisando os nós aqui em questão, tá certo? Se você analisar esse nó aqui do jeito que eu fiz, ó, aqui você tem uma corrente 1, aqui você tem uma corrente 1. Tá certo? Aqui você vem com uma corrente 3. Como o sentido da corrente não é para a esquerda aqui, é para a direita, então esse 3 vem para cá. Então eu tenho aqui as cargas que vêm de 3 mais as cargas que vêm de 1 se somam e formam a corrente I2. Então, analisando o nó D, deduzimos que I1 mais I3 é igual a I2. Tá certo? Analisando o nó B, eu tiro que I2 é igual a I1 mais I3, que é exatamente a mesma coisa, tá certo? Analisando esse nó B, a gente chega então à mesma conclusão. Bom, o que isso nos leva a concluir? Então, se analisar o nó B,
I2 se torna I1 mais I3. Então, o que a gente observa, né, é que a soma das correntes que entram em um nó, que adentram em um nó, é igual à soma das correntes que saem do nó. Tá certo? Então aqui, ó, chegou uma corrente I2, se dividiu em I1 mais I3 e depois se tornou de novo a I2. Tá certo? Se você analisar o problema, você vê que você tem três incógnitas, tá certo? I1, I2 e I3, que são as três correntes que a gente quer definir no circuito como um todo. Porém, a gente só tem aqui um sistema de equações. Esses aqui são linearmente dependentes, tá certo? É o mesmo sistema de equação. Então a gente tem uma equação. Como é que a gente faz para deduzir outras duas equações, então, para a gente ser capaz de resolver esse problema? Então o que a gente faz é analisar as malhas. Você pode, por exemplo, analisar, vamos escrever em vermelho aqui para ficar um pouco de destaque, essa malha aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá, analisando essa malha. Estou aqui no meu ponto B. Então, analisando a malha em vermelho, o que a gente tira? Estou em VB, estou caminhando para cá, daqui para cá. Vou caminhar no sentido anti-horário. Daqui para cá, estou indo do potencial negativo para o positivo. Aumentei o meu potencial de ε1. Estou caminhando no sentido da corrente, então caiu aqui a minha corrente, é meu potencial de menos I1 R1. Estou caminhando, estou nesse sentido aqui, ó. Agora volto para o meu VB aqui de novo e atravesso no sentido contrário agora ao movimento da corrente. Então, o meu potencial aumenta agora de I3 R3. Isso faz eu voltar então para o meu potencial VB. Daqui, então, eu tiro mais uma equação. E1 menos I1 R1 mais I3 R3 igual a zero. Está aí a minha segunda relação. Note que eu tenho que dar para você, logo, obviamente, as forças eletromotrizes e a resistência para poder determinar as correntes, tá certo? Tenho uma equação, duas equações. Vou analisar uma terceira. Posso escolher agora esse circuito aqui, ó, em azul, tá certo? Então, analisando a malha azul, então, vamos partir de novo de VB. Parto de VB, caminho para cá, meu potencial, então, agora cai de menos I3 R3. Continuo caminhando, cai aqui de novo, estou no sentido da corrente, de menos I2 R2. E depois estou indo do potencial do polo positivo para o polo negativo, menos ε2. Isso aqui faz eu retornar ao meu potencial VB. Então, eu tenho minha outra expressão aqui, ó. Vou multiplicar tudo por menos 1, eu posso fazer então ε2 mais I3 R3 mais I2 R2 é igual a zero. Se eu multiplicar por menos 1 os dois lados da expressão aqui, vai dar essa expressão aqui, né? Menos I2, menos I3 R3, menos I2 R2, tá certo? Então, tenho aqui a minha terceira equação. Então, três equações e três incógnitas. Se você quiser, você ainda pode definir uma outra, né? Que aí, no caso, vai ser linearmente dependente. Você vai ter quatro equações para definir quatro incógnitas. Aliás, três incógnitas. Você pode também, que é analisar o circuito como um todo, aqui, ó, fazer esse circuito aqui, ó. Aqui, ó. Por fora aqui, se eu quiser, tá vendo? Então, saio de VB aqui, ó. VB. Meu potencial aumenta de mais ε1, diminui de menos I1 R1
Continuo caminhando aqui, caminhando. Diminui de menos I2, R2. Diminui agora de menos epsilon2. E eu retorno, então, ao meu potencial. Opa, continuando, né? Eu saí isso retorna ao potencial VB, tá certo? Então, minha outra expressão aqui é que epsilon1 menos I1 R1 menos I2 R2 menos epsilon2 é igual a zero. Então, tá aqui, ó, quatro equações, né, para 3 incógnitas. Pego 3 equações que são linearmente independentes, precisa tomar um cuidado. Geralmente essas da corrente são linearmente dependentes e mais 2 que você tira das malhas, tá certo? Pode ser que essas 3 aqui sejam linearmente dependentes, você precisa tomar um certo cuidado. Então, geralmente você vai escolher a das correntes e mais 2 quaisquer aí que você deduziu da expressão das malhas. Ok? Hoje ainda não vou fazer exemplos, mas na aula que vem a gente faz uns exemplos. Só para concluir, finalmente, o caso de resistências em paralelo, que é o caso de circuito com mais de uma malha, então vamos analisar o circuito então com as 3 resistências aqui em paralelo. Está aqui meu R1, está aqui meu R2, está aqui meu R3, está aqui meu circuito, tá certo? Os elétrons são atraídos para cá, então minha corrente é nesse sentido aqui. Está aqui minha corrente. Vou ter aqui minha corrente I1 aqui, minha corrente I2, minha corrente I3. Tá certo? Bom, esse termo aqui chamado paralelo, né, significa que um dos terminais de todas as resistências é ligado a um ponto, o outro terminal de todas as resistências é ligado a um segundo ponto e uma diferença de potencial é aplicada entre esses pontos. Tá certo? Então, tem a mesma diferença de potencial entre os conectores da minha resistência. A diferença de potencial da minha resistência 1 é igual à diferença de potencial da resistência 2, que é igual à diferença de potencial entre os terminais da resistência 3. Tá certo? Então, quando em paralelo, as resistências são submetidas à mesma diferença de potencial. Isso define, então, resistências em paralelo. Se a gente substituir esse circuito por um equivalente agora, a gente pode, então, analisar e calcular como vale essa resistência resistência equivalente em função dessas outras resistências aqui, tá certo? Então a gente vai substituir 3 resistências por um circuito equivalente que vai ter a mesma diferença de potencial e também a mesma corrente total, tá certo? A minha corrente aqui, I, que atravessa o circuito, é igual a I1 mais I2 mais I3. Tá certo? Bom, como é que a gente faz para determinar a resistência equivalente? A gente sabe que I1 mais I2 mais I3, só que a gente sabe daqui ó, que I1 é igual que a V sobre R1, certo? Que é a diferença de potencial daqui até aqui. A gente sabe que I2
é igual a V sobre R2. E a gente sabe que I3 é igual a V sobre R3. Então, a diferença de potencial aqui é a mesma, a corrente é a soma das correntes, tá certo? Então, daqui eu tiro que, analisando os dois circuitos, que I é igual a diferença de potencial 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá certo? Nesse circuito aqui, no entanto, eu tenho que o I é igual a V sobre R equivalente, de forma que, se eu comparar os dois resultados, eu tiro então que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá certo? De forma geral, eu tiro que 1 sobre R equivalente é igual a somatória em I, variando de 1 sobre A não, de 1 sobre RI. É importante frisar aqui, só para você tentar, que a resistência equivalente é sempre menor que a menor resistência. Tá certo? Então, ligar resistências em paralelo faz com que a resistência equivalente seja menor do que a menor das resistências. Então, você diminui a resistência do circuito quando você liga ela em paralelo. Ok? Muito bem. A gente para aqui e retorna amanhã, então. Aliás, semana que vem, né? Para concluir o capítulo 27.